Hoje foi difícil você se locomover ali dentro, tinha lugar que você não tinha como passar mesmo. Mas mesmo com tanto aperto, não tinha nenhuma discussão, nenhuma briga, todo mundo educado. E por contar que não era um povo evangélico, povo, todo mundo educado, ninguém teve nenhuma situação. Então, assim, o povo pôde participar, se envolver. A gente esteve ali até para fazer um ato profético, tá dentro, né, da situação, do momento. Enfim, é importante realmente a gente se envolver de todas as formas, né? Tem aquela história, né, que eu sempre falo, pai, não basta ser pai, tem que participar, não basta ser brasileiro, não basta votar, tem que participar também. Em nome de Jesus. Nós estamos aí participando, estamos aí, né, desde o dia 2, hoje dia 7, já jejuando, são 5 dias de jejum por essa situação, pelo Brasil, por uma nação, Brasil, pátria, Deus, pátria, família e liberdade. Estamos realmente orando, clamando, vamos até o dia 2, a intercessão. Essa semana começou o jejum da igreja, jejum da vitória sobre o deserto, ou no deserto, mas vamos aí unindo, né, nossos jejuns, fortalecendo os nossos jejuns e nos apresentando diante de Deus em oração para vencermos realmente através do poder das armas espirituais, né? Essas armas, elas são muito poderosas e elas devem ser usadas. Então, toda batalha, toda guerra, ela precisa ser vencida ela é vencida através de armas, né? E aqueles que melhor usam as suas armas, que têm maior estratégia, realmente precisa ter nas suas mãos a vitória, em nome de Jesus Cristo. Então, o despreparo, a falta de entendimento nos leva muitas vezes à derrota. E realmente foi uma manifestação pacífica, na realidade foi uma comemoração, né, dos 200 anos de independência, agradecendo mesmo a Deus por pessoas que se levantaram há 200 anos atrás e gritaram totalmente a independência. E em nome de Jesus, e hoje nós temos que gritar também a independência de outras fontes, grupos e correntes que possam tentar tirar proveito de tudo isso. Amém? A nação precisa caminhar livre, com democracia, com liberdade e com oportunidade para todos e com liberdade para todos em nome de Jesus Cristo. Liberdade, ela está ligada ao respeito, né? A minha liberdade, ela é importante, a sua também, mas na hora que falta o respeito, aí a coisa fica fora daquilo que é uma verdade para as nossas vidas. Mas em nome de Jesus, o resultado muito bom, excelente, manifestação, comemoração bastante pacífica, enfim. E o brasileiro está aprendendo muita coisa, algumas coisas que a gente não conhecia, não sabia. Hoje nós estamos aí com um conhecimento muito maior. E é exatamente isso, o povo peca por faltar conhecimento. Bem, mas hoje eu quero falar sobre esse tema maravilhoso de hoje, em nome de Jesus, que são sair do fundo do poço, do deserto para governar. E é interessante que eu estava lendo o texto, meditando nesse texto que está em Atos capítulo 7, e nesse texto de Atos capítulo 7, a partir do versículo 9, a gente vê ali, na realidade era a defesa de Estevão, né? Estevão com tanta influência, era um diácono, mas ele tinha uma unção muito grande, uma sabedoria, e ele faz ali a sua defesa, dentro da sua defesa ele vai falando sobre várias situações, e ele entra na história, né, do povo de Deus, ele entra na história dos patriarcas, se fala também sobre José,
E exatamente essa postura que a gente precisa adotar, de você que talvez esteja no fundo de poço de alguma situação, no deserto, você vai sair para governar, porque essa é a nossa trajetória, né? É a nossa trajetória. Jesus Cristo ali, um carpinteiro, ele veio para governar espiritualmente, governou, e exatamente o mundo espiritual teve que se render a Jesus Cristo, e nós podemos agora em Jesus Cristo, nós temos autoridade e poder através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou você governa ou você é governado. Amém? Entendeu isso? Ou você governa ou você é governado. Então, nós precisamos aprender com relação principalmente ao mundo espiritual. Ou nós tomamos posição, ocupamos o espaço, ou nós seremos, né, engolidos pelo sistema, ou alguém vai ocupar espaço no nosso lugar. Então, não existe espaço vazio. Então, nós precisamos realmente ocupar aquilo que são os nossos espaços. O versículo 9, ele fala que os patriarcas, tendo inveja de José, que eram os irmãos de José, venderam-no como escravo para o Egito. Né? Uma história triste, mas era uma história verdadeira, real, que os seus irmãos, os patriarcas, com inveja, literalmente, inveja é algo demoníaco, algo maligno, venderam como escravo para o Egito. Essa é a realidade, não diz meio termo. Mas Deus estava com ele. Ele quem? José. Deus estava com seus irmãos? Não. Estava tomado de inveja, mas José sendo prejudicado, preste muita atenção nisso. José era o cara prejudicado, José é o cara que não tinha culpa dessa história, mas Deus estava com quem? Com os irmãos de José, que estava em maior número, ou estava com aquele que estava sendo prejudicado? Então, por quê? Não porque Deus foi do lado do mais fraco, não é o mais fraco, ele, pelo contrário, era realmente José estava numa condição de ungido de Deus, José estava na condição de um homem abençoado por Deus. Então, isso é muito sério, isso é muito forte, nós precisamos realmente entender algumas coisas espirituais e saber que Deus tem algo muito especial para as nossas vidas. E deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, porque Deus sempre vai estar do lado da justiça, Deus sempre vai estar do lado da santidade, daquilo que é limpo, daquilo que é santo. Então isso é muito sério. Deus estava ali do lado de José porque havia santidade, havia verdade na vida de José. Né? E o que José levou a eles ter inveja foi o sonho que Deus deu a José, que Deus permitiu que José sonhasse, que José fez com que o seu sonho fosse a realização do seu futuro. E o versículo 10 fala que mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações. José teve tribulação, querido. Então, é interessante esse texto porque isso deixa algumas coisas bem claras. Estevão está falando aqui que José teve tribulação e teve tribulação. Muitas vezes nós temos grandes tribulações. E as tribulações elas vêm. Agora, se Deus está com você, essa tribulação ela vai produzir para você um peso de glória, ela vai trazer um caminho novo, ela vai trazer uma maturidade na tua vida. Então, José teve muitas tribulações e a palavra fala que Deus estava com ele e os livrou e os libertou de todas as tribulações. Então, de todas as tribulações, dando a José o favor e sabedoria, né? Dando José favor e sabedoria diante de Faraó. Então Deus vai ser favorável a você diante de uma ou outra situação, né? Em nome de Jesus Cristo. Então Deus, além de destruir todas as tribulações na vida de José, abre uma porta, abre um caminho, faz com que Faraó encontre em José o seu porto seguro, o seu escape daquela situação do sonho que Deus tinha colocado sobre o Egito naquele momento. Então, veja que realmente Deus ele vai interferir em teu favor. Aguarde, espere, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E a palavra fala que este tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em toda a terra do Egito e de Canaã, grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Então os irmãos de José, né, o próprio pai de José não encontrava alimento. Então que eles não tivessem dinheiro, eles não tinham alimento para comprar.
né? Nem para comprar e nem para se alimentar. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua... Veja que é Estevão falando, né? Então a linguagem dele aqui está se referindo aos seus antepassados, né? Os patriarcas. Em tua primeira viagem, né? Mas na segunda viagem ele fez José, assim, a sua família de José ser conhecida de Faraó. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, preste atenção no que eu vou te falar nessa noite. Essa história triste, às vezes dolorida, né? Complicada, difícil de viver, de lidar, de levantar todo dia com essa situação na tua vida, se prepare, porque essa história ela vai se transformar em uma grande história maravilhosa, como foi a de José. Era uma história triste, vendido, né, como escravo para o Egito, enfim. E Deus trabalhando em favor de José. Deus vai trabalhar em teu favor. Amém? Você pode ter certeza, permaneça firme, consciente, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, permaneça em integridade, faça como Jó, não blasfemou em momento algum, se revoltou contra Deus, né? Ele questionou algumas coisas, mas ele não se revoltou contra Deus, né? Tanto é que ele fala, né? Deus deu, Deus somou, bendito seja o nome do Senhor. Né? E ele então entende que ele conhecia o Deus de ouvir falar, mas agora ele conheceu um Deus poderoso de andar com ele. Então, em nome de Jesus Cristo, permaneça firme, fecha a tua boca, né? Não murmure, não fale para as pessoas que talvez não vai te apoiar em oração, em confortar, em te ajudar em alguma coisa útil, mas em nome de Jesus Cristo, principalmente, não faça aquilo que o povo fez no Egito, no deserto, né? Não faça aquilo que o povo fez no deserto. A murmuração tirou deles o privilégio de entrar na terra prometida. É interessante, muitas vezes as pessoas falam assim, mas Moisés ele foi até a terra, até avistar a terra prometida, mas não entrou na terra prometida, né? Deus falou que ele não entraria. Mas quantas pessoas mais não entraram na terra prometida? Foi só Moisés, né? Mas Moisés, ele não deixou o seu caminho de santidade diante do Senhor. Então, às vezes nós não vivemos um milagre, uma bênção, alguma coisa que já deveria estar nas tuas mãos e não aconteceu, por conta dessa murmuração. Então José, a gente não vê na história de José um murmurador, vê um cara sofrido, um cara sendo atribulado, sendo acusado injustamente, mas Deus sempre esteve com ele, porque o seu coração era do Senhor. Então, receba hoje o poder e a unção dessa palavra e aguarde no Senhor, mas aguarde confiantemente no Senhor. Espera com paciência no Senhor e Deus vai te honrar. Deus vai te levantar em honra. Em nome de Jesus Cristo, do poço do deserto para governar. Então, nós vamos governar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa história seja mais ou menos assim, do Covid, de um governo corrupto, do Covid. Agora nós vamos realmente ter um privilégio, com certeza, neste ano seguinte agora, de poder governar literalmente em nome de Jesus Cristo, não com as portas da igreja fechadas, não com proibições para a igreja, que faz um grande benefício para a própria sociedade, não só da salvação, da libertação, da cura interior, de quantas pessoas que poderia talvez os hospitais estar abarrotados mais ainda, mas quantas pessoas que foram curadas sem ter que estar passando pelos hospitais. Então, sim, Deus pode trazer um benefício muito maior para a igreja, para a nação, enfim. E existe uma série de coisas importantes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, é importante sim que nós passamos a governar. Então está na hora de você, eu vou voltar a insistir nessa tecla, dessa governância. Então governe sobre o seu medo. Amém? Nós temos o exemplo aí do próprio Josafá. Ele estava com medo, mas ele não deixou o medo governar.
Tá? Ele estava com medo, mas ele não deixou o medo governar. Eu, por exemplo, tem pessoas que tirou carta, dirige bem, mas ela tem medo. Então ela não dirige mais, ela não quer dirigir porque ela está deixando o medo governar. Agora, quantas pessoas que têm medo, mas dirigem? Ou seja, ela tem medo, ela tem o receio, tem uma série de coisas, mas ela dirige, ela precisar, ela vai com carro, ela não vai, vou andar de ônibus porque de ônibus é mais seguro. Mentira! Na realidade, a pessoa ela não consegue governar essa área. Então, eu sei que às vezes, em alguns casos, é muito complicado, muito difícil, mas você precisa começar a mudar, a se mover em nome de Jesus Cristo. É a mesma questão da depressão. É um mal terrível, né? Graças a Deus eu nunca tive, mas é um mal muito terrível, difícil de se dominar, mas você não pode deixar a depressão dominar, né? Em nome de Jesus Cristo. Então nós precisamos, eu quero que essa palavra de hoje traga hoje sobre a tua vida, entra na tua vida, que possa fazer morada em você essa governança, essa autoridade. Em nome de, não importa se você estava no fundo do poço, se você estava no deserto, ou se você ainda está no fundo do poço, você está no deserto, mas essa trajetória você vai viver em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Por que você vai vencer? Por que isso você mesmo? Por que eu vou vencer? Por que eu vou governar? Porque se você está diante do Senhor como José esteve, com santidade, não murmurando, né? Não guardando ódio dos seus irmãos, mas realmente você estiver ligado ao Senhor Jesus, ao Deus Todo-Poderoso, você vai governar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, recebe hoje essa palavra, recebe hoje essa unção sobre a sua vida, para que você possa governar. Comece com pequenas coisas que têm te dominado, que têm governado a tua vida. Em nome de Jesus, até mesmo com relação à alimentação. Eu como mesmo quando estou com fome, eu como enquanto eu não tiver, né? Na realidade, você sai da mesa, né, pesado, você não sai satisfeito. Você estava com fome, estava desesperado. Comeu demais. Ao invés de você sair da mesa satisfeito, você sai pesado. E aí? E a vida inteira dessa forma, você está sendo governado pela gula. Desculpa, mas é a verdade. Né? Mas eu. Não tem mas eu. Você está sendo governado. Então, você consegue comer aquilo que você come, né, todo dia? Você consegue comer só a metade? Acho que não. Então, você está sendo governado. Em nome de Jesus. Está sendo governado, você não consegue fazer exercício. Por que você não consegue fazer exercício? Você consegue fazer. No horário que você poderia estar fazendo exercício, você faz o quê? Você está sendo governado. Então, de uma forma ou de outra, você está sendo governado. Então, você tem que sair desse poço, você tem que sair desse deserto para governar em nome de Jesus Cristo. Aproveita que Deus é contigo. Aproveita que Deus ele está com você. Ele é tardio em ser irá. Ele é grande em poder. Ele é grande em amor e misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então pare para vencer. Pare para pensar e comece a vencer algumas áreas na tua vida. Comece com coisas pequenas. Nome de pessoas que mas é difícil largar o vício, talvez o cigarro, ou ainda da cervejinha, sei lá do que você tem vício ainda. Né? É difícil largar. Então, por que você não larga? Porque você está sendo governado. Governado. Dominado. Então, você tem que governar. Tá? Nome de ninguém fuma um cigarro inteiro de uma vez só. A pessoa fuma um cigarro. Né? Se você olhar para aquele cigarro, olhar para você, o cigarro pesa quantas gramas? Você pesa 80 quilos, 70 quilos, 100 quilos, né? Se um baita monte desse, né, perde para um negocinho tão simples. Então, você precisa realmente começar a governar. Dando alguns exemplos para você poder entender. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Às vezes você está sendo governado pelo consumo, pelo gasto excessivo. Você gasta sempre mais, você gasta mais do que você recebe. Está sempre vivendo nessa bola de neve. Né? Usando o cartão que você não tem o dinheiro para pagar. Está sendo governado.
O dinheiro, o amor, dinheiro é o raiz de todos os males. O dinheiro é bênção, mas tem que saber administrar. Você tem que dominar o dinheiro, não o dinheiro te dominar. Tem que fazer o dinheiro trabalhar para você, não você trabalhar pelo dinheiro. Então, algumas coisas a gente acaba, sabe? A gente acha que governar tal, governar sobre os demônios, sim, também, principalmente. Mas existem coisas pequenas na nossa vida que a gente não consegue governar e a gente acaba sendo governado. Não, bispo, eu não consigo governar, mas governado também não. Você está sendo governado. Alguém governa. Não existe meio termo. Amém? Em nome de Jesus. Ah, mas o time perdeu a partida. Ah, mas ele perdeu por... Não, perdeu a partida. Ah, mas é porque o juiz perdeu a partida. O outro ganhou. Então, você é governado ou você vai governar. Não adianta a gente chegar, mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. Aleluia. Você faz parte dessa igreja vitoriosa? A igreja de Jesus Cristo é aquela que põe a mão no arado e não olha para trás. A igreja de Jesus Cristo é aquela que faz aquilo que a palavra de Deus determina. Então, em nome de Jesus Cristo. Então, é na força da igreja, é no poder da igreja, é no poder. A igreja somos nós, queridos. Então, em nome de Jesus Cristo. E as promessas do Senhor, elas precisam governar os teus problemas. As promessas do Senhor, ela tem que governar a nossa vida. O que governava a vida de José? O seu sonho, a sua realidade. Né? O seu grande objetivo estava ali, ao ponto de incomodar as pessoas. Mas aí ele não incomodava. Ele falava com clareza, com objetividade, com determinação. A José não incomodava um segundo, um tracinho sequer. José não incomodava. Quantas vezes precisava falar do seu sonho, ele falava com muita propriedade e com prazer. Mas a quem estava incomodando? Os seus irmãos. E o que levou ele? A inveja o dominou. José não tinha inveja. Era o mais novo. O que ele estava falando era algo que poderia acontecer no futuro, mas ele acreditava que ia acontecer. Ele não era mais rico, não era o melhor, o mais sábio, não. Era a sua verdade, a sua realidade, que governava a sua vida. E é isso que nos faz levantar todos os dias, acreditando, bispo, era para ter acontecido, mas acredite que amanhã vai acontecer. Ah, mas não aconteceu ainda, mas era para ter acontecido. Mas continue acreditando que vai acontecer, continua crendo que vai acontecer, continua profetizando que vai acontecer, continua pronto para receber aquilo que você está buscando. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Não espera comprar o carro para depois deixar o carro na rua. Depois que eu vou comprar o carro, eu vou arrumar a garagem. Já arruma a garagem. Eu acho que é muito mais fácil arrumar uma garagem do que comprar um carro. Entendeu? Ah, mas aí a garagem está lá. A garagem é cheia de entulho. Né? Só tem lá a cobertura ali, cheia de entulho, cheia de espírito de miséria, cheio de tranqueira. De coisas que você não usa, de coisas que ninguém usa, de coisa que fica feio, fica horrível, ajunta barata, ajunta rato, depois, tem rato na minha casa, eu acho que é roubo. Não é roubo, é desculpa, entendeu? Em nome de Jesus. São coisas que a gente precisa aprender a dominar. E ser cabeça e não cauda, estar por cima e não por baixo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Então, receba hoje essa unção, essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te louvo por este dia. Dia muito especial para a nação brasileira. Não a fim de dar resposta para o comunismo, para o esquerdismo, para quem quer que seja. Mas o ato profético que nós fizemos, que o Brasil fez, a comemoração, a alegria do brasileiro, de ver o Brasil de verde e amarelo, que a gente só via quando tinha uma seleção
brasileira jogando quando estava ganhando ainda. Não, nós não estamos ganhando nada ainda, mas nós estamos de verde e amarelo na rua. As ruas ficam mais bonitas, o povo mais alegre. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, estamos fazendo para mostrar para os outros, nós estamos fazendo para que o Senhor olhe para o Brasil, olhe para a nossa nação. Tenha misericórdia, como o Senhor teve misericórdia de Nínive, Senhor. A cidade de Nínive estava totalmente destruída e condenada pela palavra que Deus havia colocado sobre ela. Mas o jejum, a oração, o clamor daquele povo, não era um povo cristão, mas eles jejuaram, eles buscaram, eles oraram ao Senhor. E Deus teve misericórdia, a cidade não foi destruída. Em nome de Jesus Cristo. Ezequias tinha uma sentença, mas a oração, o clamor de Ezequias trouxe a ele mais 15 anos de vida. Por isso tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia dessa nação. Não importa o que esteja acontecendo ao redor do mundo, o que as outras nações estão fazendo, o fato é que nós, brasileiros, cristãos e brasileiros, ou pessoas que não são cristãos, mas são patriotas, são pessoas que amam a vida, a família. Senhor, olha para nossas atitudes, nossos atos, espalhado por esse Brasil, em nome de Jesus, mesmo que existe uma corrente que quer mostrar que não está acontecendo nada, está acontecendo uma revolução no Brasil, uma revolução muito forte, muito grande. Por isso, Senhor, que isso possa mover o teu coração, e só o Senhor pode interferir, como o Senhor interferiu na vida de José, do poço, do deserto, do poço, para governar com honras ali no Egito, sendo um estrangeiro, sendo uma pessoa talvez menos despreparada do que as pessoas que estavam no Egito, mas espiritualmente José era o mais preparado no Egito. Que você seja a pessoa mais preparada espiritualmente para vencer essa batalha, essa guerra, para governar diante de situações da tua própria vida. Eu te abençoo em nome de Jesus, coloca o poder e a unção dessa palavra de governança sobre a tua vida. Em nome de Jesus, para que o deserto não governe, que o poço não governe, que o fundo do poço, como muitas vezes as pessoas sempre se declaram, estou no fundo do poço. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós vamos governar. Nós vamos governar. Vamos governar sobre o espírito de enfermidade, sobre as sentenças que têm sido colocadas sobre a vida do teu povo. Em nome do Senhor, vamos governar sobre o espírito de miséria, vamos governar sobre o espírito do desemprego, da miséria, do opróbrio, em nome do Senhor Jesus Cristo, para serem pessoas benditas, abençoadas, em nome de Jesus, e vamos ter uma geração de crianças, adolescentes e jovens, Pai, governantes nessa nação, que vão fazer a diferença em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, crianças e adolescentes que crescem com princípios morais, familiares, espirituais, de cidadania, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nós não vamos permitir que o inimigo venha governar nossa alma, nossa mente. Não vamos permitir que o inimigo venha governar os nossos filhos, dominar os nossos filhos, levar para as drogas, para a prostituição, para o homossexualismo, para o pecado, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Por isso nos dá o poder e a autoridade dessa governança que nós precisamos ter, Pai. Que esse preparo, que essa unção, que este envio, que essa cobertura venha do Espírito de Deus, como veio para José. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o poço não pôde parar, o deserto não pôde parar, a prisão não pôde parar, as tribulações não pôde parar José, as aflições não pôde parar José, porque Deus era com ele. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo cada um dos seus filhos nessa noite, cada casa, cada família aqui representada. Eu abençoo os teus pedidos, declaro, Senhor, concede cada pedido de oração. Cada pedido de oração concede, Deus. Dá a cada um dos teus filhos, além do que eles estão pedindo, sonhando, imaginando, em nome de Jesus Cristo.
Dá aos teus filhos, dá a cura, abre a porta, traz a liberação, traz a bênção, libera esse emprego, essa empresa, esse trabalho, esse contrato, esse negócio. Dá o que teu filho tem colocado diante do Senhor, esse casamento, esse relacionamento, a cura neste lar, nessa família, sara essa terra, sara a nossa nação também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Traz salvação, esse pedido de salvação, que o seu marido seja salvo, seja convertido, o seu filho, sua mãe, o seu pai, os seus familiares. Traz o poder que venha trazer a transformação e a salvação nessa vida, porque o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então venha sobre cada um dos teus filhos hoje. Dá a salvação até o final deste ano, que os teus servos possam estar levando os seus irmãos, seus queridos, para o batismo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, libera, Senhor, essa vida. Muda a história, Senhor. Aquele que é totalmente contrário à Bíblia, à palavra, a Deus, que essa pessoa venha se converter, Senhor. Que ela saia da mentira que Satanás plantou no seu coração, talvez até do ódio da igreja, de pastores, de bispos, enfim, de tantas coisas, mas vive no pecado, vive praticando coisas que não edifica. Por isso transforma, visita essa família, essa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós levantamos esse clamor, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço pela nossa nação, por essa eleição, Pai. É muito importante essa eleição, que o Senhor possa levantar homens e mulheres que vão fazer a diferença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, não para se governar pelos nossos interesses próprios, apenas pessoais, mas pelo interesse de um conjunto, de uma nação, de uma sociedade, em nome de Jesus Cristo, e de todos os valores e de todas as situações necessárias para uma sociedade, em nome do Senhor Jesus Cristo, desde saneamento básico até alimentação. Por isso, em nome de Jesus Cristo, abençoa, libera, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós abençoamos os teus filhos nessa noite, declaramos sobre ele a tua unção, o teu poder, em nome de Jesus Cristo. Receba hoje o poder e a cobertura e este envio para governar e não ser governado, e não ser dominado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Que continuamos aí orando pela nossa nação, para que Deus possa ter realmente a sua interferência e pela misericórdia nós continuarmos sendo uma nação com muita liberdade, poder ajudar muitas famílias, muitas outras nações da forma correta, obviamente, né? Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe. E olha que coisa chocante. Jacó, ele não morreu, ele estava passando necessidade não porque ele não tinha dinheiro. E muitas vezes as outras nações estão passando necessidade porque às vezes não tem o alimento. E o Brasil tem condições de fornecer. Então vamos mudar essa situação em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém, bispo. Amém. Em nome de Jesus. Concordância com essa palavra em aliança, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, vamos bispo. Governar, Boa noite vamos a governar. todos. Boa noite, Deus abençoe. Bom descanso. Amém.